Olá, pensadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Convida a Pensar. E hoje falaremos sobre quem? Sócrates, mas não é o jogador de futebol, tá? É o filósofo grego, não é? Isso. Ou é sobre o Hoje, não, o próximo é o outro. Depois a gente fala do craque. Da democracia. Exatamente. Vamos saber, né, um pouco mais sobre este grande filósofo chamado Sócrates. Mas antes, querido Marcelo, faça as honras da casa aí, indicando um bom vinho. Senhores, Alexandre, Walter, mais uma vez, boa tarde e noite a todos os ouvintes, prazer em estar com vocês. E dessa vez estamos aqui para degustar um vinho sensacional, e um vinho português. E você sabe que Portugal é um país pequeno, você esteve lá, explorou, conhece Portugal muito melhor do que eu, né, Walter? A Guiana brasileira, né? A Guiana brasileira. Até depois... Isso aí deu uma... Isso tá legal, hein? Eu tô achando interessante. Se você quiser dar a sua impressão sobre o que você mais prefere em termos de regiões viníferas, né, viticultoras de Portugal, você fala. Mas esse aqui é de uma vinícola muito legal. Tá pegando aí, será? Tá. Pega bem. Que é a Quinta da Pacheca. Quinta da Pacheca, e como todo bom blend português, né, ele é um blend de uvas, né, que consiste na Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz. E temos aí 9 meses de amadurecimento em barricas, certo? E é da região do Douro. A região do Douro, assim, é claro que, até fazendo uma alusão ao nosso podcast, só sei que nada sei, não sei, o meu hiperparco conhecimento a respeito de vinhos, né? Eu gosto muito da região do Douro porque eu acho, os que eu degustei, claro que foram muito poucos, né? Os vinhos mais frutados, comparados com a região do Alentejo, por exemplo, né? Acho os vinhos um pouco mais frutados, mas de um sabor incrível, uma estrutura muito boa, um blend, felizmente, muito bem combinado, uma acidez perfeita, final perfeito, corpo médio, né, Alexandre? Esse Sim. Podemos classificar como um corpo médio. E o legal é realmente indicar estar lá, né? Estar lá e observar aquelas encostas, né, que o homem criou, né, aquelas trilhas, né, para que eles pudessem cuidar mais personificadamente das vinícolas, chegar mais próximos delas, ter altura para o plantio, né, e abaixo você seguir o curso do Rio Douro. Né? É sensacional estar ali. A Pacheca assim abraça a gente de uma maneira bastante aconchegante. Você faz o tour, você pode ficar lá, você pode fazer um almoço harmonizado, ter até uma experiência que um amigo meu teve, você pode ser o Masterchef lá. Caramba. Você chega lá e tem uma experiência de você fazer o seu próprio almoço, né? Então, o ambiente é sensacional, o landscape é sensacional e o vinho melhor ainda. Saúde a todos, Evoé. Excelente podcast. Excelente podcast. Então, antes de passar a palavra para o Alexandre, para ele fazer uma contextualização histórica, eu quero informar para vocês que nós já estamos no Spotify. Menino! Menino, o que é isso? Clap your hand! Exatamente. Então, se você gosta, se você pega o seu carro para ir trabalhar e no trânsito de São Paulo você leva 1 hora para chegar, dá para ver quase que o episódio inteiro. Sim. Né? Dá. Estamos no Spotify, procura lá, Convida a Pensar. Quando você estiver indo para o seu trabalho, coloca lá para escutar, você vai ter uma boa conversa enriquecida com vinho, queijos, charuto e tudo que tem por aqui. Ó. Inclusive as pessoas podem dizer pra gente quanto tempo elas levam para chegar no trabalho para motivar a gente a fazer episódios mais curtos, que a gente não conseguiu ainda. Né? Sim, mas tem os o cara fala 45, a gente tenta. Mas tem os shorts.
é que a gente está, né, meio que livre aqui, é um podcast, né? Embora não esteja sendo, por enquanto, ao vivo, é um bate-papo. Somos homens do terceiro gênero de conhecimento, totalmente livres, causadores de nós mesmos. Exato, nós fazemos o convite. Eu até estava pensando, vindo para cá, sobre a gente criar uma sessão aqui no canal para ver as questões de filosofia e de literatura, história que cai nos Enems da vida, para a gente fazer uma degustação, né, um debate em cima, né, para ver, né, qual que seria a melhor resposta, né? Boa. E se você não é inscrito... Utilitaristas. Se você não é inscrito no canal, gosta desse assunto, né, tá na sua esteira agora, nesse momento, mas não é inscrito, pô, faz inscrição, caramba. Faz inscrição, porque sabe o que acontece? Você vai lá na sinetinha, faz inscrição, vai na última sinetinha para receber todas as notificações. Quando saírem novos vídeos aqui, que a gente põe basicamente 2 por mês, né? Os cortes não, os cortes a gente tem colocado basicamente diariamente. Mas se inscreve, ajuda a gente, e dá o like também. Também dá o like e ajuda a gente. Porque isso vai dando uma potencialidade no canal e o YouTube gosta dessas novas inscrições, desses likes, e fala, esses caras são relevantes, né? Se o assunto for relevante para você, tá? Olha, parabéns por esse pensamento sobre as questões do Enem, sensacional, viu, Walter? Boa. E aí eu amplio um pouco, a gente pode colocar questões que são frequentemente abordadas pelo Enem, para a gente fazer uma reflexão um pouco mais profunda, né? Para tirar, de repente, o aluno vai responder a pergunta corretamente, mas ele vai ter a possibilidade também de fazer uma reflexão, de pensar um pouco mais sobre o assunto, de a gente estender um pouco mais com o que nós pensamos a respeito. Claro. Né? Sensacional. Gostei. Obrigado. Tá vendo? Como fiz um convite a pensar, o Marcelo foi, pegou o gancho. O nosso professor de história aqui também vai abraçar a causa. Vou. Né? Faço isso nas minhas aulas. Então. Vou além do livro, falo, cara, tem que ter mais coisa aí do que você precisa. Né? Sim. Recados dados, agora vou pedir para o Alexandre fazer a contextualização histórica de Sócrates. Faremos agora. Boa noite. Agora é boa noite, não tem jeito, né, cara? Agora é boa noite. No escuro eu não vou dizer bom dia, não vou. Marcelo fez um comentário aí, só sei que nada sei a respeito de vinhos. Eu devo dizer que, de acordo com o oráculo de São Bernardo do Campo, isso não é verdade. O oráculo diz que ele sabe que ele é o nosso guru, o enólogo não, né? Um enófilo. Enófilo, isso. O cara que ama vinhos. É um enófilo master aqui. Então, por favor, eu sei que você está sendo socrático, mas, por favor, aceite que você é o sábio do vinho nessa mesa. Não, eu vou aceitar, mas assim, eu vou fazer uma pequena restrição, né? Domo Home, Torre 6, apartamento 33, dentro dessa área, eu acredito que eu seja alguém significativo. Tá bom, estamos em 3 alguém aqui. significativo, veja bem, não melhor. O cara tá sendo socrático, mas tudo bem, ele está no espírito do episódio, certo? Muito bem. Vamos lá. Sócrates é um cara que nasce na Grécia, em Atenas, no ano de 470 antes da Era Comum e vai morrer. Desculpa, eu tenho um spoiler horroroso para dar para vocês aqui agora. O Sócrates morre no fim. Desculpa, talvez eu tenha estragado o episódio. O Sócrates morre no fim, tá? Se você não gosta de saber o final, beijo. Sócrates morre no fim. E desculpa, cara, o negócio que antes da Era Comum, se for spoiler, desculpa. Cara, nem deu tempo de eu chorar. Sócrates vai morrer no final, mas calma, o legal é assim, você sabe que as peças do Shakespeare, né, Waltão? Assim, no começo de uma peça do Shakespeare, tinha um narrador que chegava na frente e falava assim, 2 famílias são inimigas, por causa desse amor, ambos morrem no final. O que será? Cara, o cara já te dava a letra. Você assistia a peça pelo prazer de saber como que chegou naquele ponto. Hoje a gente tá nessa frescura de spoiler, sabe? Todo mundo é assim, não me conta. Cara, é assim, isso me diz muito sobre as produções atuais. Se você não pode saber como acabou, é que essa é a única coisa que importa. Né? Tem filme atual. O percurso não importa mais. Não, mas tem filme atual que já começa com a morte do protagonista. Que ótimo. Agora, eles faziam o flashback. O flashback, né? Agora, se eu não posso contar o fim porque você não vai assistir mais,
É assim, é porque só o fim importa, então é melhor você não ver. E nas peças do Shakespeare morria até metade da plateia. Até. Ah, sim, é. Diziam que precisava escolher alguém para apagar a luz no final. Morria todo mundo. Era uma Aqueles carnificina. primeiros ali da fila do gargarejo. 4 deles. Já era. Exato. Cara, o Hamlet ele tem dificuldade para ter alguém para apagar a luz e fechar a porta no fim, porque espirra sangue até na plateia, né? Mas vamos lá, Sócrates, 470 antes da Era Comum, morre no ano de 399 da Era Comum de uma maneira estoica, né? Na verdade, essa morte socrática, ela vai dar origem ao ideal de morte estoica lá para frente, né? O que é estoica? Estoica, a gente já fez um episódio, lembra, sobre o estoicismo? Eu vou dar um exemplo. Faz um gancho. Eu vou fazer um gancho falamos do Epicuro e falamos falamos do epicurismo e não, mas do estoico que... Nossa, esqueci, cara. O estoico que morre lá no final é o... O Sêneca? O Sêneca, isso. Sêneca. Obrigado. Esqueci o nome do Sêneca, é incrível. Caramba, né? bicho. Incrível. Então. Isso é o nível etílico. O tutor de Marco Aurélio. O Sêneca tem vários autores. Tem vários autores que vão dizer que o Sêneca ele fez questão de encenar uma morte socrática. Porque no final das contas, né, Marcelo, Walter, todos esses gregos que vieram pós-socraticamente, todos eles reivindicavam para si mesmos uma identidade socrática. Todos eles queriam se colocar como discípulos e seguidores de Sócrates. Os epicuristas, os estoicos, todos eles. Então a morte do Sêneca, quando ele corta os pulsos e vai morrer, desculpa, nada mais é do que uma morte socrática. Vamos lá. O Sócrates, ele está atuando ali em Atenas na época depois da guerra do Peloponeso. Não. Sim. Ela começou com a morte dele, né? A guerra do Peloponeso foi mais ou menos concomitante à morte dele, não foi? Ele tá atuando na época da guerra já. Eu acho que a guerra já está acontecendo, não tá? A guerra depois dele, não sei. Checa aí, então, eu posso estar enganado. Mas eu acho que o Sócrates está durante a guerra, inclusive ele foi do exército. Ele lutou na guerra. Ele já tinha acabado a guerra. Foi soldado. Não, eu sei que o término da guerra coincidiu mais ou menos com a morte dele. Eu achava, por favor, vamos chegar depois, mas eu achava que era antes da morte dele ou durante o período da morte dele. Então. Não depois. Acho que a guerra não é depois, Acho que ela é antes. Mas... Culminou com a morte dele. Pode ser, sim. Culminou com a morte ele foi, dele. Inclusive, ele serviu 3 temporadas no exército de Atenas contra a Esparta, né? Sim. Então, assim, ele participou da guerra. Voltou, se puder descobrir. Você quer saber de quando a quando? Isso. A guerra foi de 431 a 404 a.C. 404. A gente tem que fazer uma conta. Então pegou a vida dele. Pegou a vida dele, isso. Mas assim, termina antes da morte dele, né? Ele morre em 399, a guerra termina 5 anos antes. É isso aí. Ele está falando, eu tenho muito claro isso, que ele está falando logo no período pós-guerra. Por quê? Porque tem autores como Nietzsche, por exemplo, que vão colocar o Sócrates como um pessimista, né? Aquele cara que não tem potência de agir, justamente como resultado da guerra, que era um cara, assim, muito resultado de um sofrimento de guerra. Então, por isso que disse as coisas que disse. Mas isso é uma visão do Nietzsche, que, como eu sempre digo, nós não poderemos fugir dele muito tempo, né? Enfim, o Sócrates, ele participa lá da guerra do Peloponeso, ele vê a Atenas ser derrotada por Esparta. Na verdade, essa guerra significa uma derrota para os dois, mas muito maior para Atenas, né? E o Sócrates, ele está ali atuando na cidade de Atenas. Ele é um cara que acha que a cidade de Atenas precisa dos ensinamentos dele, porque ele foi um cara que foi instruído por um deus, né? Que é Apolo no oráculo de Delfos. Então, toda a história, vou já começar com a história, toda a história se inicia e, esqueci de dizer uma coisa, Sócrates é o professor de Platão e tudo, isso é importantíssimo, tudo que a gente tem registrado sobre a vida de Sócrates é escrito por Platão. Existe um escrito de Xenofonte, que era um dos seguidores de Sócrates, que ele escreve também sobre a apologia de Sócrates, tem uma versão do Xenofonte, mas a versão, vamos dizer, canônica, ela fica por conta do Platão. Não vamos entrar aqui, acho que não cabe a gente discutir se Sócrates, se o que Platão escreveu
era um personagem fictício que ele chamou de Sócrates, ou se eram os próprios pensamentos de Platão colocados em uma terceira pessoa que ele chamou de Sócrates. Isso tem uma disputa ainda até hoje. O fato de Há Sócrates... grupos de estudos até. Né? Muitos estudos. Ele usava um personagem Sócrates Isso. e falava sobre um filósofo Sócrates, né? Isso, ele fala do Sócrates e ninguém tem certeza absoluta da existência dele, como que os cristãos aqui não se ofendam, mas assim, não há prova de que ele existiu, da mesma forma que não há de que o Jesus histórico existiu. Existem várias especulações, mas ninguém provou ainda a existência desses caras. Então, como a gente estava falando antes de começar, né, Valtão? Há muitas convergências até entre a história de Jesus e de Sócrates, que vai ser sacrificado sendo inocente. Tem um monte de convergências. É muito similar. Um cara que era correto, reto, íntegro e foi morto, né, foi executado sendo inocente e sem resistência, como um cordeiro mesmo. Sim. Foi um cara que foi para a morte de comum acordo, a gente pode dizer, né? Porque Sócrates, como a gente vai discutir, teve a oportunidade de não se submeter a essa morte e optou por ela, né? A única diferença é que Sócrates teve a oportunidade de fazer a sua própria autodefesa. Sim. Jesus não, né? Sim. Jesus até foi interrogado por Pilatos, primeiro por Caifás, depois por Pilatos, mas assim, no final das contas, quem definiu o destino de Jesus foi o público, né? Precisamos libertar é Jesus ou Barrabás, a gente conhece a história desde criança e terminou do jeito que terminou. Então é isso, o Sócrates, a história inicia, já vou passar para o Marcelo, a história inicia dessa maneira. Xenofonte vai até o oráculo de Delfos e recebe a informação, e recebe um preceito lá do oráculo, enfim, uma espécie de profecia de que Sócrates seria o mais sábio dos homens de Atenas. E Xenofonte, trazendo essa informação para Sócrates, Sócrates imediatamente rechaça essa informação e vai passar o resto da vida, né, Marcelo? Procurando investigar se isso tem uma verdade. Ele fica dividido, ao mesmo tempo ele diz assim, o oráculo não pode mentir. Como era uma informação de um deus, né? Não pode mentir, e ao mesmo tempo eu não vejo em mim nada que me coloque como mais sábio do que qualquer outra pessoa. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é obedecer a ordem do Deus, porque o Deus involuntariamente está me dando uma ordem de investigar isso, ver se isso é verdade. Se isso é verdade, esse é o meu daimon, isso é o que eu tenho que fazer, essa é a minha missão, eu vou seguir meu daimon interior, minha missão, meu guia, e vou fazer o que eu vou investigar para saber realmente se o oráculo está certo. Você vê que é complicado, porque ele fala o oráculo não pode estar errado, mas eu não consigo enxergar, então vou fazer essa especulação e investigação para enxergar o que o oráculo vê em mim, que eu até agora não consegui ver. Eu não consigo conceber que eu sou o cara mais sábio. Não consigo entender. Tem que tirar essa prova dos 9. Isso, vou investigar para tentar entender o porquê. E Sócrates, como muitos outros, era um cidadão ateniense, né? E como um bom cidadão ateniense, eles visitavam templos dos deuses, né? E aí até preciso discutir isso com você, Alexandre. Cronologicamente, eu tinha em mente que o que antecedia essa informação desse discípulo de Sócrates, né, que eu tenho até como Querofontes, não Xenofontes. Pode ser, tem as duas formas. Querofonte ou Xenofonte. Mas que a conversão filosófica de Sócrates se deu quando ele próprio foi até Delfos, né, visitar o templo de Apolo, e lá viu inscrições na parede, e dentre elas escrito "Conhece-te a ti mesmo". E isso foi um insight para ele começar a abandonar a vida que ele tinha cotidiana para filosofar. A informação... Aí eu não sei a cronologia. Eu achava que isso era antes, não sei. A informação que a gente tem na apologia de Sócrates é de que Xenofonte traz essa informação para ele. Ele não vai além disso, dizendo que Sócrates foi até lá. Eu realmente desconheço. Essa informação foi trazida por esse discípulo, sim, mas talvez antes disso ele tivesse ido até lá e visto. Eu não sei. Eu li isso, mas sim, não sei o que até era bom discutir com você, mas também teve isso, né? Essa questão de "conhece-te a ti mesmo" não é uma frase de Sócrates, né? Não. É uma frase que ele foi lá nesse templo de Apolo, em Delfos, viu inscrita na parede, numa das paredes do templo, e isso deu um insight para ele, né? Isso deu um insight, e a partir daí houve talvez a conversão filosófica de Sócrates, né?
Mas, enfim, esse aspecto aí do homem mais sábio está perfeito. Também eu tinha visto isso, só precisamos ver isso cronologicamente. Mas aconteceram as duas coisas, sim, certamente. Mas o que Sócrates pregava, né? Na verdade, até por isso que ele foi condenado, isso na Apologia de Sócrates você vai dizer, né? Mas eles diziam que Sócrates era contra a democracia ateniense. Né? Por quê? Porque a democracia ateniense, na verdade, eles executavam coisas e decidiam coisas que não eram fruto de reflexões, né? De pensamentos, né? Era fruto de ideias que as pessoas colocavam ali na ágora, de pessoas até que não tinham conhecimento algum, né? E eram votadas, né? E talvez as ideias mais valorosas, assim, sob a análise daqueles que estavam ali, dos cidadãos que não tinham conhecimento algum, fossem as ideias que fossem melhor colocadas, né? E aí entra a questão dos sofistas, né? Quer dizer, a ideia que tem uma retórica melhor, a ideia que tem uma argumentação melhor, aquela estratégia de vencer a opinião alheia, né? Acaba atraindo, né, a atenção daqueles que são dotados de menos conhecimento. Ele se opunha a isso, por quê? Porque ele era a favor do saber, né? Ele era a favor do conhecimento, né? E só para iniciar, depois o Alexandre continua, né? Então, como é que ele desenvolvia essa doutrina filosófica? Ele nunca escreveu, né? Ele achava que se ele escrevesse, né, perderia a questão, a sensação viva do pensamento, né? Isso pode ser discutido, mas é uma das ideias, assim, né? Isso. Mas uma das ideias é essa, que se você escreve, você congela e você não transmite essa sensação viva do pensamento falado naquele momento. Portanto, ele preferia escolher ali pessoas para conversar, né? E diante dessa informação que ele teve, trazida por um dos discípulos, o que ele fazia? Pô, mas por que comigo, né? Como o Alexandre falou, né? Eu não tenho conhecimento algum, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar pessoas que conhecem muito mais do que eu e vou começar a interpelá-las, né? Sim. Então, qual era a metodologia? Primeiro, ele se apresentava para a pessoa, né? E se dizia um ignorante total, né? Eu não conheço nada a respeito disso e procurei você porque você é o mais sábio. Aí entra a ironia, né? Dependendo da área de atuação da pessoa, Isso, né? Quem se dizia isso. Vou falar da coragem, então eu vou procurar um militar, né? Isso. Então, o senhor, dada a sua área de trabalho, o senhor é o mais sábio nesse assunto. Primeiro uma ignorância, depois uma ironia. Sim. Depois aquele discurso de interrogação dialética, né? Perguntando coisas, né? E por fim, a maiêutica, né? Que depois a gente vai comentar a respeito. Alexandre. Tá. Você quer que eu fale maiêutica já? Ou porque... Não, fala a ordem que você tinha na sua cabeça. Vamos lá. Então, assim, o Marcelo colocou conhece-te a ti mesmo, que é uma redundância, na verdade, uma frase redundante, né? Essa frase é uma prerrogativa de um grego antigo, qualquer um deles, né? Seja estoico, seja epicurista. Que estava lá no tempo. Conhece-te a ti mesmo significa encontre o teu lugar no mundo, né? Como a gente sabe que essa filosofia grega é uma filosofia de encaixe no mundo, o que o mundo espera de você, muito parecido lá com o calvinista, né? O que Deus espera de você? Que você desempenhe tal função. Então o grego esperava de você alguma coisa que já estava pré-determinada para você tentar encontrar. Então esse é o conhece a ti mesmo. Se você conhecer a ti mesmo, você vai desempenhar a função que o Deus espera de você. Agora, a frase do Sócrates eu só sei que nada sei. Essa é do Sócrates, né? Sim. Que você usou no início. Ele falava, cara, bom, vamos partir daí, né? Eu só sei que nada sei significa que eu pelo menos sei uma coisa. Uma coisa eu sei, que eu não sei nada. Bom, mas qual é a vantagem? A vantagem é que tem gente que acha que sabe sem saber. Então, assim, se eu sei que nada sei, eu já sei uma coisa a mais do que você. Se você acha que sabe alguma coisa e não sabe nada, eu já estou ganhando de 1-0, porque eu sei que eu não sei nada, né? Mas vamos lá. O Sócrates, vamos nessa linha da maiêutica, porque ele tá... Eu vou já começar... A gente vai dividir mais ou menos aqui, Voltão, assim, eu vou falar um pouquinho da apologia de Sócrates, e apologia significa defesa, né?
defesa que ele vai fazer no tribunal, já vou explicar do que ele foi acusado, e o Marcelo depois vai falar do Fédon. A gente está falando de uma tetralogia, né, Marcelo? Que assim, são 4 partes essa história. A primeira parte chama-se Eutífron, que eu vou falar um pouquinho agora rápido. A segunda é a Apologia de Sócrates, a terceira é Críton, e a quarta é o Fédon, que é onde realmente vai acontecer o final da história, que é aquele spoiler que eu dei no fim, que o Sócrates vai morrer. Muito bem, o Sócrates está indo para o tribunal porque ele recebeu uma espécie de intimação, né? Ele recebeu uma intimação e ele está indo para o tribunal, que ficava depois do pórtico, e nesse tribunal ele encontra Eutífron, e essa é a primeira parte da nossa tetralogia. Eutífron era uma espécie de adivinho, de profeta grego. Quando ele encontra Eutífron, ele fala, e aí, mano, beleza? Ô, beleza, e você? Ah, tudo certo, tal, cuidando da vida. E aí, Eutífron, o que você veio fazer aqui no tribunal, cara? Aí o Eutífron fala assim, e esse é o primeiro diálogo de Platão. Os diálogos socráticos são escritos por Platão, esse é o primeiro deles. E aí o Eutífron vai falar assim, então, eu vim processar meu pai. Aí o Sócrates fala, porra, cara, você vai processar teu pai? É pesado isso, hein, cara? Por que você vai processar teu pai, cara? Ele vai falar assim, então, o meu pai, ele deixou um escravo morrer, na verdade eu entendo que ele propositalmente deixou um escravo dele morrer de fome, assim, eu não sei o que o cara fez direito, o meu pai negligenciou o cara até o cara morrer. E eu achei isso uma tremenda de uma sacanagem e eu vou processar meu pai. E o Sócrates fala assim, então quer dizer que foi por uma questão de piedade, né? Aí ele fala, total, cara, questão de piedade. Aí ele fala, porra, cara, você vai processar teu pai por uma questão de piedade, tá bom. Bom, então com certeza você deve saber me dizer o que é a piedade. E essa é a maiêutica, né? Ele é um parturiente de ideias, né? Ele quer fazer nascer uma ideia nova no cara. Ele fala assim, pô, então você deve saber o que é piedade. Aí o cara fica meio assim com essa pergunta, era isso que ele fazia sempre. O cara fala, não, piedade é ser a favor do que os deuses aprovam e ser contra o que os deuses reprovam. Aí Sócrates fala, porra, então piedade para você é tudo que os deuses aprovam e impiedade é o que eles reprovam. É interessante, cara. Cara, você já viu como é que é a vida lá no Olimpo, cara? O cara, não, por quê? Assim, o que você quer dizer? Pô, aquilo é uma zona, cara, ninguém se entende com ninguém lá, cara. Os caras ficam tretando o dia inteiro. Assim, se Hefesto acha que uma coisa é piedosa, Hera acha que é impiedosa e vice-versa. Esses caras não entendem. Então, desculpa, a tua definição é ruim, cara. Né? Piedade e impiedade de acordo com o que os deuses pensam? Que deuses? Quais deles? Aí o cara fala, pô, não, realmente, acho que eu não sei, não fui muito bem e tal. Aí o Sócrates fala, então não é isso, né? Aí o cara fala, não, impiedade, cara, é assim, você roubar e assassinar e enganar as pessoas. Aí o Sócrates fala assim, interessante, cara, mas assim, você me deu um monte de exemplo, mas me deu uma definição. Você percebe que o cara era chato, né? Você me deu um monte de exemplo do que é impiedade, mas não chegamos ainda. Porque você tem que me dar uma definição de impiedade que sirva para todas elas. Você está me dando um monte de exemplo, não está explicando. Enfim, para eu não me alongar muito nessa parte, o cara arrisca uma terceira definição. E o Sócrates mostra para ele, cara, essa é pior, cara. Porque essa não vai... Aí o cara fala, não, verdade. Aí ele fala, tenta de novo. Aí o cara vai na quarta. E aí o Sócrates mostra para ele que a quarta é igual a segunda. Sim, o cara tá se repetindo. Aí o Sócrates quer continuar a conversa e o cara fala assim, o cara perde a paciência e vai embora. E esse é um grande problema pro Sócrates, porque tinha um momento que o cara perdia a paciência mesmo, ficava de saco cheio, se sentia humilhado, o cara tá me humilhando aqui, o cara quer me levar até onde, tá me enchendo o saco. E o cara se ofendeu e foi embora. E o Sócrates está no tribunal para receber as denúncias que pesam contra ele. Essas denúncias são duas, que a gente pode dividir, quase 3, mas são duas. São duas que uma é muito parecida. Uma delas, que a gente pode dividir em duas, é assim, a denúncia é feita por Meleto, que é um jovem poeta, né, que provavelmente está querendo aparecer, querendo chamar atenção para si próprio, porque é um poeta menor e jovem, e ele vai apresentar a denúncia dizendo assim, Sócrates não acredita nos deuses de Atena e cultua outros deuses que são estranhos a nós. O que já é esquisito, né, Marcelo? Que a gente sabe que o grego era muito tolerante com deuses que vinham de fora, muito tolerante. Ele incorporava deuses o tempo todo. Já é estranho. Então essa é uma que podemos chamar de duas. E a outra era,
Sócrates corrompe os jovens, né? O Sócrates está corrompendo os jovens, ensinando esse tipo de ideias. Então, justamente por antagonizar o ensinamento dos sofistas. É, isso. E aí o Sócrates vai ser levado ao tribunal por conta disso. Vamos lá, cortando pro dia que ele chega no tribunal e o cara fala para ele, bom, você pode se apresentar, pode dizer o que você quiser. E o que ele diz é muito interessante, né? Ele se dirige diretamente aos sofistas, que eram caras que vendiam o seu poder de retórica, né, para os outros, de oratória. Então assim, cara, eu preciso fazer o Marcelo acreditar no negócio, eu preciso convencer ele, eu preciso enganar ele de alguma forma. Eu pago para você que é sofista, você me ensina o que dizer para ele. E eu aprendo uma linguagem mais rebuscada, bonitinha e tento enganar o cara. O objetivo era vencer, quer dizer, não era baseado em conceitualização nenhuma. Não tinha moral. De venda, né? Exato, Isso. exato. O objetivo é vencer a discussão. Isso. Não tinha moral, não tinha ideologia, não tinha nada. É assim, quem me pagar, eu convenço o outro de qualquer coisa que você quiser. Exatamente. Você atinge o seu objetivo. É uma espécie de advogado, vai. O advogado não pode ter ideologia própria, senão ele não trabalha. Ele tem que defender o cara que contratou ele. Era uma espécie de advogado. Não tem Ele se ideologia. comparou com os piores advogados. Não sei, cara, porque os outros também, se não aceitarem fazer esse tipo de coisa, eu não sei se conseguem trabalhar. É difícil, né? Tem alguns que são mais... que levam mais em consideração a ética, a moral. Outros não. Meu pai era um desses, mas é ruim eu defender meu próprio pai. Mas meu pai não ganhou dinheiro nenhum quase com a advocacia por conta disso. Sim. Advogado bem sucedido, pega o que vier e convence os outros do que eles eram advogados como deveriam ser. Ah, sim, é. É que você tá você tá no ideal, né? Eu tô no que infelizmente né? Também concordo com você, mas as coisas são como são. Temos provas práticas. Sim, é verdade, dentro da família, né? E aí o Sócrates vai lá e ele fala assim, bom, eu gostaria de começar dizendo que assim, eu não conheço linguagem de tribunal, né? As pessoas que dizem que eu engano os outros com palavras, claramente não me conhecem, porque ainda mais aqui onde eu estou agora, no tribunal, eu não conheço a retórica, não conheço a semântica, o léxico, não conheço nada do que acontece aqui. Ele falou, enquanto os meus acusadores, aqui temos alguns sofistas, ele falou, então assim, o que vai acontecer aqui vai ser muito simples. Eu não consigo falar bonito, mas vai ser uma disputa, eu acho isso muito legal, vai ser uma disputa da verdade contra a retórica. Ele fala, então eu vou dizer a verdade do meu jeito, um jeito tosco, um jeito atrapalhado, acanhado, mas eu vou dizer do jeito que eu consigo dizer, simples, como eu sempre falei, e contra mim pesam pessoas que são oradores profissionais e ganham dinheiro para fazer isso. Enfim, eu espero que vocês ouçam a verdade. Você quer fazer algum comentário por enquanto, para eu não me alongar muito? Porque eu tô com a apologia aqui, eu tô indo. Não, vai seguindo. Vou seguindo? Se eu tiver um insight, eu te falo. Já me interrompe. Então vamos lá. Beleza, e aí ele faz esse tipo de comentário e os caras apresentam para ele as denúncias que pesam contra ele, que eu já mencionei. E aí ele vai se dirigir... São 3 caras que estão acusando ele, na verdade, né? São Meleto, que eu já mencionei, que é um poeta menor. Anito, que é um comerciante, é isso? Anito, Anito é um artífice, né? Representava a classe dos artesãos. Isso, artífice, artesão político. Isso. E o Licon, né? Curador. Que é um orador. Curador. Curador, na verdade, não. Curador, na verdade, de curtume, né? Ele trabalha com couros e tal. É esse cara. E é um grande comerciante, por isso que é ouvido na cidade, porque tem muito dinheiro, muito influente. São esses 3 caras, né? E aí o Sócrates resolve se dirigir a Meleto, primeiramente, porque o Meleto é o cara que apresentou a denúncia formal contra ele. Ele chega e fala assim, ô Meleto, vamos lá, eu queria te perguntar uma coisa. Você diz que eu corrompo a juventude, né? Aí o Meleto fala, justamente, é isso que eu digo. Ele fala assim, tá bom. Se você acha que eu corrompo a juventude, quem é que não corrompe, na sua opinião? Né? Quem é que não corrompe a juventude? Quem ajuda a juventude? Quem faz o bem para ele? Aí o Meleto fica sem responder, ele fica quieto. Aí o Sócrates fala, pô, você está em silêncio? Eu vou repetir a pergunta porque eu acho que cabe a você responder, eu acho que você tem que responder. Se eu corrompo a juventude, quem é que ajuda? Quem é que beneficia? Aí o Meleto fala assim, as leis. Ele fala, as leis. Tá bom. E ele aplica a maiêutica no próprio cara, no tribunal, isso que é legal. Aí ele fala, as leis, legal. Quem é que conhece essas leis que você está falando? Aí ele fala assim, os juízes. Os juízes conhecem as leis. Aí o Sócrates fala assim, todos eles? Aí ele fala, todos.
sem exceção, tá bom? Ele fala, os senadores aqui da República, todos eles auxiliam os jovens? Ele fala, sim, todos eles. Porra, incrível, nós estamos num lugar incrível, né, cara? Todo mundo é muito bom. E as pessoas da Assembleia, uma espécie de deputados, esses caras auxiliam os jovens, eles ajudam, sim, todos eles. E as pessoas da Ágora que discutem com jovens, essas pessoas ajudam os jovens? Ele fala, sim, também. Aí ele fala, Meleto, de acordo com você, eu sou a única pessoa da cidade que corrompe os jovens. Todos os outros ajudam e tornam os jovens melhores. O que prova para mim, para todo mundo que está aqui, que você não parou um minuto para pensar nisso que você está falando. Essa questão de, ele corrompe os jovens, você nunca se preocupou com isso na sua vida. Porque você não tem nenhuma resposta para dar. É impossível você dizer que o mundo inteiro auxilia os jovens e só eu corrompo. Isso mostra que você nunca pensou sobre isso. Isso é uma denúncia vazia. E aí ele não tem o que dizer, ele fica quieto, né? Ele fica calado e fala, olha, eu deixei muito claro aqui que essa denúncia que pesa contra mim é totalmente vazia, né? E para não me arrastar muito, ele vai nesse tipo de conversa, ele continua com o Meleto ainda, falando de outras coisas, e ele vai desqualificando tudo que o cara fala, que o cara realmente não tem o que dizer, né? E posso fazer um... Claro. Segura aí, não esquece o que você estava falando. Não, vai. E ele fazia analogias, por exemplo, né? Porque aquelas pessoas que ajudavam a estabelecer quais seriam as leis, o que seria efetivamente executado, né? Eram, na grande maioria, pessoas que não tinham conhecimento algum. Né? Sim. Né? E até eu vi essa questão, né? Os gregos tinham esse problema, né? Até chegar a decisões, eles se pautavam em decisões de todos os cidadãos, né? Os cidadãos, 10% do povo, né? Os cidadãos que eram considerados Sim. cidadãos, né? Até vale a pena o que era a definição de cidadão, que era o homem maior de idade, Grego, livre, natural Sim, daquele lugar e que tinha condição de se prover a ponto de ter um tempo para atuar na política. Sim. Que não poderia se dedicar exclusivamente ao trabalho dele a ponto de ter um tempo. Olha só a restrição que chegava nos 10%. 10% da população. E havia uma distinção muito grande para os gregos entre técnica e decisão. Quer dizer, para decidir qual seria a lei absoluta, o que seria executado, não se pensava em alguém especialista nisso, que conhecesse, que tivesse o saber. Depois, para que houvesse a execução, aí sim, eles chamavam alguém craque no assunto, para executar. Acontecia isso, né? E aí, só mais um parênteses também, nessas discussões aí que você falou, depreende-se o seguinte, né? Que o que Sócrates queria, aquele insight que ele teve quando aquele discípulo trouxe essa informação para ele, quando ele foi lá e viu, conhece-te a ti mesmo, e o que ele queria fazer despertar nas pessoas era o quê? Era buscar as suas próprias verdades, buscar a verdadeira essência que é única e imutável, né? Porque como o Alexandre bem falou, ele falou dos exemplos, né? E essa é a palavra-chave. Exemplos, quer dizer, quem discutia com ele que se julgava o sabedor de tudo naquele assunto, né? Sabia tudo, né? Eles apenas se pautavam em exemplos. Aí Sócrates dava um outro exemplo antagônico e matava o cara. Matava o cara. Quer dizer, aquilo não era a verdade, aquilo era apenas exemplos. Então eram facilmente derrubados. Sim. E durante o julgamento ele vai explicando por que ele fazia o que fazia e ele diz: olha, eu fui investigar com os sábios de cada área do conhecimento se eles sabiam realmente do que estavam falando, né? Ele fala, e eu descobri que nenhum deles tinha nenhuma ideia do que estavam falando. E aí ele abre uma exceção, ele fala os artífices, fala os artesãos, falou, eu percebi que sabiam do que estavam falando. Ele falou, porém, se igualavam aos outros no sentido de que achavam que sabiam sobre outras coisas também. Ele falou, e aí é onde eles se perdiam. Então ele fala, o artesão, então, se você conversa com ele sobre... É a única exceção que ele abre. Se você conversa com ele sobre a sua própria arte, ele sabe te dizer o que ele tem conhecimento verdadeiro. Falou, mas aí o grande pecado desse cara é que ele acha que ele pode saber sobre qualquer outra coisa. Ele acha que a sabedoria dele se estende para outras áreas. E não se estende, né? E aí ficava claro que o cara também era tão ignorante quanto os outros eram em cada uma daquelas áreas, né? Essa questão só fazendo uma parte, Sim. né?
essa questão da corrupção dos jovens é porque os jovens ficavam observando, né, o Sócrates nas preleções dele. E imitavam. E imitavam. Isso irritava, esse era o né, problema. porque eles meio que punham em prática essa retórica que leva à maiêutica, né? E isso estava irritando a sociedade grega, né? Sim, na verdade. Os caras estão ensinando os caras a fazerem esse questionamento. Porque eu acho que existia um negócio de patriarcal que não se questionava o sábio. Isso. E ele trouxe a questão de que tudo tem que ser questionado. Sim. E isso tem tudo a ver com a mudança de regime governamental. Quer dizer, saiu da aristocracia, onde eram poucos que governavam, porque aí é fácil, né? Você não precisava provar nada, você não precisava colocar sua ideia em votação. Né? Enfim, e foi para a democracia, onde, apesar de ser uma democracia entre aspas, limitada, né, como a gente acabou de falar, né? Já era uma coisa que precisava ser votada, mais opiniões tinham que ser levadas em consideração, todas as opiniões, havia uma isonomia entre os cidadãos gregos, isonomia, quer dizer, ninguém poderia chegar lá e ter o direito de falar, olha, como eu sei desse assunto, o que eu falar vai ser verdade, vai ser a lei. Não existia isso. Outro grande erro, né? Outro grande erro. O cara que conhecia muito do assunto não tinha um peso maior na discussão. Nenhum, quer dizer, tudo era colocado em votação de uma forma igualitária. Sim, né? Uma das críticas do Sócrates. Sim. Uma das críticas do Sócrates é essa. Porque a pessoa, você estava falando do artesão. Isso. O artesão, ele dava pitaco numa coisa que ninguém entendia. Isso. Esse era o problema, né? Não, e ele fazia analogias interessantes, por exemplo. Ele falava, bom, se vocês estivessem num navio, né, e fossem passageiros de um navio, e houvesse ali uma eleição, né, de quem seria eleito capitão, né, entre os passageiros do navio, vocês iam achar isso seguro, interessante? Excelente, né? Não ia. Bom, aqui funciona assim, pô. Os magistrados, né, que vão governar durante um ano, né, são eleitos entre todos que estão aqui. E essa questão que você falou do Meleto falar que ele não respeitava os deuses, foi o próprio oráculo de Delfos que disse para ele que ele tinha essa missão. Sim, ele está seguindo Deus. E outra coisa, e o que ele fazia toda hora? Toda hora ele repetia essa coisa de que eu estou seguindo o meu daimon interior. Ele falava isso para todo mundo. Outra coisa, durante o julgamento ele diz, meu daimon interior me impediu de fazer várias coisas que eram impulsivas. Então assim, aí ele fala isso pro Meleto, ele fala assim, cara, você fala que eu não creio nos deuses, mas você acha que eu creio em demônios, né? Porque aí é uma tradução esquisita de daimon, e aí o Meleto fala, sim, você crê. Ele fala, cara, como é que eu posso crer num daimon sem crer em deuses? Se o daimon não é uma pessoa de carne e osso. Falou, então você está se contradizendo de novo, assim, né? Sua denúncia é vaga, é vazia, né? Mas é engraçado, né? Como são as coisas desse paralelismo com Jesus. Ele começou a incomodar. Isso. Mas era por isso. Porque ele começou a ir contra o sistema. Contra o sistema. Ele começou a regimentar pessoas que pensavam igual a ele. Você pensa bem, Valtão. Eu estou conversando eu sou o Sócrates, estou conversando com o Marcelo aqui. E aí eu deixo o cara, no final das contas, sem resposta, né? Sem ter o que dizer. Do lado desse cara na Ágora tem um monte de gente assistindo, dando risada. Sim. Cara, e assim, eu termino esse negócio... Eu termino essa conversa com ele puto comigo e um monte de amigo dele em volta também puto comigo e os outros zoando ele pra deixar ele mais puto. Assim, cara, isso foi crescendo, não era tão grande, era em Atenas, era na Ágora, todo mundo se conhecia. Então assim... Isso foi gerando uma reputação muito ruim pro cara, porque o cara vem aqui e faz a gente passar vergonha, né? E no dia seguinte ele vem de novo e lá vem o cara, chegou. E começa a se tornar um cara indesejável, né? E você falou do negócio das analogias, tem uma muito legal que ele faz durante o julgamento, que ele fala assim, vocês precisam entender que eu sou como um cavaleiro que fica esporeando um cavalo gordo e preguiçoso que são vocês. Ele fala, a minha missão dada pelo daimon, pelo Deus, é de esporear esse cavalo gordo e preguiçoso para ver se ele vai para algum lugar. Aí ele faz outra analogia que é muito legal. Ele fala, mas vocês me parecem pessoas que são acordadas no momento mais gostoso do sono. E você quer se livrar de mim para voltar a dormir para sempre.
Fala, então assim, você quer adormecer para sempre. Como eu te acordei no mais gostosinho do sono, você tá puta comigo. É isso que você tá falando. Então assim, ele faz muito essas analogias durante o julgamento. A crítica da democracia dele está exatamente nisso, né? Porque você tinha uma democracia de imbecis. Isso. Entendeu? Que eram repetidores do que os sofistas diziam. Exato. Sim. Né? Eles guardavam as técnicas, né, de argumentação, de retórica, e simplesmente repetiam aquilo. Cara, mas como tem um paralelo com os dias de hoje, mas tudo bem, vamos lá. Sempre tem, mas vamos lá. O Sócrates, eu lembrei de uma coisa agora que é importante, você falou dos sofistas, né? Ele fala, no começo do julgamento, ele fala que tem, eu preciso me defender das pessoas que já me acusam há muitos anos e outras que me acusam mais recentemente. Ele fala, das que me acusam há muitos anos, eu não posso nem mencionar o nome porque eles não se apresentam aqui. Ele falou, mas talvez um comediógrafo. E cara, ele tá falando do Aristófanes, que era um cara que escrevia comédia grega. Eu até tenho um livro que tem 3 tragédias, e essa comédia do Aristófanes chama As Nuvens. Cara, essa comédia é sensacional porque ele coloca o Sócrates como um cara que se vende para qualquer um como se fosse um sofista, e assim, na hora que o cara entra na escola do Sócrates lá, o Sócrates está meio que flutuando no meio das nuvens, e ele investigava coisas celestes e subterrâneas. Então assim, e essa era outra acusação, e o Sócrates fala, eu nunca investiguei esse tipo de coisa, e nem vou dizer para você que isso é uma bobagem, ou que isso é uma sabedoria, eu só não conheço nada sobre isso. E hoje que ele nem tinha nunca escola, fiz né? isso. Ele não tinha escola, ele peregrinava pelas ruas. Isso. Quem tinha escola era Platão. Isso, e ele nunca cobrou, e ele recebia dinheiro assim, se a pessoa fizesse questão, depois de uma conversa, eu quero te ajudar, porque ele faz questão de dizer no julgamento, eu deixei todas as minhas obrigações com a minha família, minhas obrigações pessoais, e o resultado disso é que hoje eu sou pobre. Eu sou um cara pobre, porque eu vim cuidar da cidade como o Deus me mandou, e não cuidei da minha vida pessoal. Minha vida pessoal é um frangalho, cara. Eu tô pobre, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Mas então, assim, ele era uma ameaça. Era, claro que Ele era uma ameaça. A ordem, né? A ordem, Claro. ele era uma ameaça para os administradores. Toda a política né? da Exato. polis, né? Da polis. Ele era uma ameaça porque ele, primeiro, estava arregimentando o seguidor. Involuntário. Os jovens... Ele não fazia propaganda, Não. Ele sentava e falava. Segundo, ele estava demonstrando a fraqueza do status quo. Sim. Sim. Então ele é um cara perigoso. Toda a hipocrisia ele estava denunciando. Exato, Né? ele era um Os perigo. jovens começaram a repetir isso, cara. Os jovens no almoço de fim de semana lá, comendo uma feijoada com o pai, começavam, e aí pai, mas como é que você Exato. sabe que você sabe o que você sabe? Sabe assim, com o tio. Fazia dialética com a família. Cara, aí a família começou a ficar puta, falar, meu, o que o cara tá fazendo com esses moleques aqui? Os moleques tão infernais. Então assim, realmente, e o Sócrates fala, os jovens ricos e ociosos passaram a fazer o que eu faço. Né? Passaram a fazer o que eu faço. Passaram a replicar aqui esse meu método. Mas eu vou andar um pouquinho para não me estender demais. Eu vou logo mais pro final do julgamento. No final do julgamento, os caras chegam para ele, você sabe, né, Marcelo? Sempre tem uma pena alternativa que pode ser sugerida ali. Até então, não está condenado ainda, mas os caras fazem uma votação e ele é condenado, são 501 pessoas, me parece. Ele é condenado por 280 votos contra 220, até a surra não é tão grande. E aí ele fala assim, bom, eu vou me dirigir então a vocês. Aí o cara fala assim, olha, a gente definiu que você está condenado, mas não definimos tua pena ainda. Você, como é de praxe, você pode sugerir uma pena alternativa. Essa pena alternativa poderia ser o pagamento de uma multa, poderia ser ele ser degradado. E ele comenta isso, ele fala, olha, eu poderia me oferecer a pagar uma multa, mas assim, eu tenho dinheiro quase nenhum. A multa que eu poderia pagar é ridícula. Aí os caras que estão com ele, o Xenofonte, o Crito, os caras levantam a mão e falam assim, cara, a gente pode pagar 30 minas pela tua multa. As 30 minas equivalia mais ou menos a 10 anos de sustento de uma pessoa adulta. É muito dinheiro. E ele? E ele, não. Aí ele fala assim, vocês podem querer me degradar para outro lugar. Aí ele fala assim, cara, mas se eu sou insuportável para vocês, que são meus conterrâneos, por que você acha que em outro lugar alguém ia me aceitar? Vocês querem empurrar isso para outro povo? Engolir a minha, né, a minha doutrina aqui, os meus sermões, a minha conversa, não vou. Aí ele fala assim, eu vou sugerir então uma pena alternativa. E aí, cara, aí é um golpe de misericórdia, porque ele chega e fala assim, eu sugiro que eu seja sustentado pelo Estado e tudo que eu necessitar, pessoal, de comida, né, mantimento,
pelo resto da vida, pelos meus serviços prestados à polis. Falei, então eu sugiro que eu seja sustentado pelo Estado até a minha morte. Eu acho que isso é o justo de Porque acontecer. ele nunca admitiu que era contra a democracia. Ele sempre dizia que era um cara valoroso. Sim. Que eles nunca teriam alguém tão valoroso como ele ali. Isso. Ele se sustentava no valor dele. Não se resignou. Não, e no final ele fala, vocês não vão ter outro cara que nem eu. A Exato. grande oportunidade estão jogando fora. E aí ele fala assim, então tá bom, minha pena alternativa é eu ser sustentado pelo Estado até o fim da vida. Aí os caras olham pra ele e falam, cara, você tá zoando com a nossa É a cara, né? famosa pena que os juízes têm. Isso mesmo, ir para as Bahamas, passear um pouquinho. Você vai ser aposentado com um valor integral. E- Você vai ser exonerado, vai passar a partir de hoje ganhar o salário integral sem trabalhar. Sem trabalhar. Cara, Vai pra casa. e ele Não. ainda, para Sinto muito, espezinhar, né? sinto muito. Para espezinhar, ele ainda completa. Ele fala assim, eu tenho certeza que eu mereço muito mais isso do que vocês aí que venceram as Olimpíadas, que ganham corrida de biga, de quadribiga, de corrida de carro, que vocês se acham grandes heróis, grandes atletas. Eu tenho certeza que eu mereço muito mais. Aí os caras chegam para ele e falam assim, amigão, perante isso ficou complicado. Aí ele fala assim, bom, eu tenho então duas coisas a dizer, eu já sei o que vai acontecer, já estou preparado. Ele olha para os acusadores e fala assim, olha, vocês eu tenho uma coisa a dizer, vocês vão sofrer em dobro o que vocês estão impondo a mim. Porque vocês estão cometendo um grande erro, é aquele momento que ele fala, vocês estão se livrando de um cara que foi colocado aqui para ajudar a cidade, vocês não vão ter outro cara que nem eu, e vocês, é questão de tempo para vocês verem o que vocês vão pagar. E aqui um parênteses, né, desses 3 caras que acusam ele, um deles é condenado à morte, o outro é degradado e apedrejado, e o outro também é morto. Eu esqueci de que forma, mas os 3 sofrem um destino terrível depois da morte do Sócrates. Um é condenado à morte, o Meleto. Se não me engano, o Anito, ele é exilado e apedrejado. E o último deles também é morto de uma morte horrível aí. Os 3 sofrem realmente do jeito que ele falou. E aí ele vira, e aí é a parte mais legal que eu acho. Ele vira pros, é a parte mais bonita. É mágico, cara. Ele vira pros caras que votaram a favor dele e fala assim, olha, vocês são os caras em que eu posso confiar daqui para frente. Então, assim, a vocês eu deixo a incumbência de corrigir os meus filhos. Que vocês façam com os meus filhos o que eu fiz com todo mundo. Ele falou, então, assim, toda vez que um filho meu estiver ostentando, estiver querendo riquezas acima do que é justo, estiver se achando acima dos outros, que vocês corrijam da forma que eu fazia. Ele diz, vocês fazendo isso, vocês vão fazer justiça a mim, do jeito que vocês estão tentando fazer hoje, me absolvendo. E aí, ele vira lá pro Críton, né, e chama o Críton e fala, ó, devemos um galo a Asclépio, né, não é isso que ele... Vou comentar. Ele vai ser morto, mas depois você explica isso melhor então. Eu vou, acho que encerrando por aqui a apologia. Essa é a apologia de Sócrates, ou seja, a defesa de Sócrates, que é uma defesa muito relutante, né, de um cara que vai dizer até no final do julgamento que assim, por que eu teria medo da morte se eu não sei se a morte é um sono sem sonhos ou se ela é uma passagem para outro mundo? De qualquer uma das formas, eu desconheço. E ele fala assim, a maior forma de ignorância é temer o que não se conhece. Se eu não conheço o que é a morte, eu seria um ignorante temendo a morte. Então assim, não tenho medo, se é um sonho sem sonos, se é um sono sem sonhos, nenhum problema. Se é uma passagem para outro mundo, cara, terei o maior prazer em conversar com Homero e Hesíodo, ele ainda fala isso, teremos grandes conversas lá e será sensacional. Então assim, vocês podem fazer para mim. E no final, para terminar, ele fala assim, existe uma punição lenta, que é para um cara velho como eu, é uma punição lenta que chama-se morte. E existe uma punição muito rápida, que é a maldade, que chega muito rápido nas pessoas, que é a que vocês vão sofrer. Falei, então eu velho, vocês podiam ter esperado a natureza seguir seu curso. Eu tenho 70 anos, cara. Você podia esperar um pouquinho. Ele fala isso. Podia esperar um pouquinho, a natureza está seguindo seu curso. Agora você preferiu a pressa. A pressa chama-se maldade e é do que vocês vão padecer daqui em diante. E eu encerro minha fala com essa frase que eu acho bonita, que ele fala. Ele compara... E ele fala, eu acho muito bonito que ele compara a lentidão com a idade que ele já tem e a velocidade
com os jovens que estão, né, velocidade no julgar, né, velocidade na precipitação, sem pensar. E ele fala, a lentidão é o que atinge o idoso como eu. A gente vai devagar, a gente vai aos pouquinhos. Sim. Vocês estão muito, né, cheio de potência, cheio de precipitação, cheio de energia. Você não tem tempo de parar para pensar, você é muito rápido. E essa velocidade é a maldade que vai acabar com você. E antes de eu falar do diálogo de Phaedon, né, tem uma passagem interessante que ele fala que já um tapa com luva de pelica, logo de cara, como era de costume, né? Eu falava para os caras, pô, vocês estão me condenando à morte, pô. Isso é absolutamente fora de propósito, isso não existe, pô. Desde que todos nós, quando nascemos, naturalmente somos condenados à morte. Você está antecipando. O que vocês estão falando? Isso é uma coisa natural. Você não está me condenando. Essa condenação não procede. Você não tem o poder de fazer Eu isso. sou condenado assim como você. Você não tem o poder de fazer isso comigo. Isso não procede. É verdade. Do que vocês estão falando? Verdade. A não ser que esteja vivendo no mundo dos Ardós, né? Aí, assim, o Phaedon, ele era um dos discípulos de Sócrates, né? Então ele ganha o nome desse diálogo aí do Platão, né? E consiste no seguinte, então Sócrates, acho que é ele mesmo que opta, né, pela autoexecução através da ingestão do veneno chamado cicuta. Havia 3 possibilidades para ele, né? Se jogar de um penhasco, o autoapunhalamento, né, e a auto-ingestão de cicuta, e foi por essa que ele optou. Pois bem, né, ele já estava definido que isso iria acontecer quando entraram, né, num momento de celebração ao deus Apolo, né, naquele momento. E eram 30 dias. Né? Em 30 dias que, por acaso, eles mandavam um barco para a ilha de Delos, e isso fazia parte desse ritual. E enquanto esse barco não retornasse, né, nenhuma execução poderia ser dada a cabo, não poderia ser concretizada. Então ele ganhou 30 dias. Né? E nesses 30 dias, né, os discípulos dele puderam visitá-lo. Né? E o Phaedon, né, o diálogo de Phaedon, é baseado nisso, né, nesse período onde os discípulos vieram e questionaram, conversaram, etc. Só para contextualizar. E aí começa assim, né, com Ecrécates perguntando para Phaedon como é que foi os últimos momentos de Sócrates, né? E aí, como é que foi, né? E ele disse, o primeiro insight, né? Olha, Sócrates, nos seus últimos momentos, antes de ingerir a cicuta, estava muito feliz, porque ele acreditava que desceria ao Hades, que conseguiria descender ao Hades com uma ajuda divina. Ele não imaginava que chegaria ali sem uma ajuda divina, né? E quando ele chegasse ali, ele teria um tal grau de felicidade que jamais alguém teve. Então você vê naquilo que ele realmente acreditava. Né? Então ele associava a ideia, né, a essência, à alma e esta ao divino. Era tudo linkado, né? Era isso que ele tinha. A verdade, o que era verdade era a alma, e a alma era exatamente idêntica ao divino, né? Imutável, né? Imutável, eterna, enfim, indissolúvel, ao passo que aquelas pessoas que ele interrogava, né, trabalhavam num mundo absolutamente sensível, né, que era baseado na multipluralidade de opiniões, né? Que não se chegava a uma única verdade, né? Então ele disse isso, né? Aí, o que acontecia? Quando os discípulos dele chegavam para visitá-lo, então os carcereiros libertavam ele da cela, né? E retiravam os grilhões para que ele pudesse conversar melhor, mais à vontade com seus discípulos, né? E aí teve um outro insight, né, bastante interessante, né,
E quando eles retiravam os grilhões das mãos, dos pés de Sócrates, ele dizia, puxa vida, não é verdade que o prazer e a dor, na verdade, se harmonizam, né? Depois da dor sucede o prazer, e depois do prazer sucede a dor, e isso geralmente é assim. Via de regra, isso é assim. Portanto, a gente não pode levar uma vida baseada na constância do prazer ou na ausência da dor. Então, baseado nessas sensações que ele tinha, ele teve esses insights, né? E aí veio a questão do outro discípulo dele, que era o Sebes, né? E porque ele observou que nos últimos dias Sócrates começava a cantar, né? Começava a cantar. Isso foi. Nietzsche dizia que era uma rendição, né? A reatividade de Sócrates, né? Nietzsche dizia isso, né? Mas explica por que era estranho ele cantar, né? Então, aí ele dizia, né? O próprio Sócrates dizia, e o Sebes perguntava, por que você está cantando e escrevendo poesias, né? Então, ele era contra tudo isso aí. Cantando e escrevendo poesias. O senhor nunca fez isso. Né? E ele disse, eu estou atendendo aos chamados da minha alma, né? O daimon, né? O meu daimon. Por que você nunca fez isso? Porque antes eu acreditava nisso de uma forma mais estrita, vamos dizer, né? Eu acreditava que a música era filosofia, né? Que a música mais elevada, que é a música que você faz com as almas, ele dizia isso. E agora eu tenho uma noção mais ampla do que é a música. E agora eu canto, e também da arte, num senso maior, eu escrevo poesias. Porque ninguém deve partir dessa instância sem satisfazer todas as demandas da sua alma. Eu disse isso. Outro ponto que eu achei bem legal. E aí, eu acho que é o principal da história, né? Que é a teoria da reminiscência. Né? Teoria da reminiscência. Uhum. E existe uma frase célebre que é: conhecer é lembrar. Conhecer é lembrar. Então, a teoria dele era o seguinte: quando você é estimulado a buscar a sua essência, na verdade a sua essência já estava dentro de você. Não é nada novo. Uhum. É alguma coisa que está ali. E se está ali é por quê? Porque a sua alma, que estava num outro mundo, quando reencarnou em você, trouxe aquela ideia. Então, na verdade, a busca da verdade é a busca de algo que já existia só precisa encontrar, né? Você só precisa encontrá-la. Então, conhecer é lembrar, né? E isso é uma prova de que a alma é imortal, né? E apesar dele ter aceitado as leis vigentes no momento, embora, como Alexandre bem ressaltou, ele nunca disse que ele concordava com aquilo que estava sendo dito, ele apenas aceitava como as leis vigentes do momento. Mostrou que era injusto. Né? Então, absolutamente descaracterizou um suicídio, entre aspas, uma entrega. E ele disse isso também nos momentos finais. Ele falava que a vida funcionava como uma sentinela para nós, né? E que, portanto, ela não poderia ser relegada, né? Ser colocada à parte, e muito menos nós poderíamos nos evadir da vida, né? Porque nós estamos aqui por conta de um propósito, que é a questão da eudaimonia, quer dizer, você descobrir seu daimon e exercer no arete, né? A potencialidade daquilo que você veio aqui para. Isso. Né? Então, diante disso, a gente não pode ser indiferente diante da vida e muito menos querer tirar a sua própria vida. Né? E acho que com isso também encerro a ideia final, né? A ideia sobre a imortalidade da alma, que ele colocava com essa questão das reminiscências, né? Insistindo do caráter absolutamente indivisível, imortal, né? Intransformável da alma. Né? Era nisso que ele acreditava. Eu queria fazer uma pergunta.
Por que nós temos uma divisão na filosofia de pré-socráticos e pós-socráticos? Ou socráticos? Isso é uma questão arbitrária, na verdade, né? Porque se você pegar um livro de filosofia, você vai pegar socráticos, depois você vai pegar pré-socráticos. Isso é uma espécie de discriminação dos outros filósofos, querendo dizer que quem veio antes do Sócrates não é relevante o suficiente para ser nominado. Então, assim, ou é antes do Sócrates ou é depois do Sócrates. Você coloca ele como um mito fundador, que tem algum sentido de ser. Nenhum mito fundador é mentiroso, né? Ele só é uma escolha. Mas, assim, o Sócrates é o cara que inaugurou a nossa forma de pensar no Ocidente mesmo. A forma ocidental, filosófica de pensar, foi inaugurada por Sócrates. Né? E a gente já conversou, né, Marcelo, de uma maneira muito legal, que é uma maneira humilde, de dizer assim, cara, eu não sei de nada, vamos descobrir juntos, cara, vamos bater um papo, né? Na verdade, a ideia do Sócrates com essa maiêutica, com essa dialética, nunca foi de humilhar ninguém, foi de chegar, vamos chegar juntos, porque como o Marcelo muito bem lembrou hoje, o Sócrates iniciava as conversas dizendo, cara, eu não sei sobre o que nós vamos conversar agora, me ajuda, né? Então ele tinha o cuidado de dizer que ele não sabia. Mas para responder a tua pergunta, você pega alguns livros que têm pretensão de contar a história da filosofia e eles colocam alguns pré-socráticos que vieram depois do Sócrates, por exemplo. Então, assim, não é nem cronologicamente correto. Então, acho que a gente deve, talvez, ignorar, né, Marcelo? Você pode completar? A gente conhece alguns pré-socráticos que são mesmo pré-socráticos, né? Como Pitágoras, enfim, os primeiros caras mesmo. Mas, assim, tem pré-socráticos que são colocados antes dele e vieram depois dele, enfim. Eu tenho certeza que é colocado como uma categoria menor da filosofia. Para dizer assim, Sócrates é o que interessa. O que veio antes dele, como é que nós vamos chamar esses caras? Pré-socrático. E assim, e não é justo, porque cada um deles falou uma coisa diferente. Você não pode pôr esses caras todos dentro de uma mesma cumbuca como se eles fossem da mesma linha, você entendeu? Sim. Ele quer dizer assim, o que veio antes dele são esses caras aqui, não importa muito, e agora é o Sócrates, entendeu? Por isso que chama de pré-socrático. Eu concordo com você, a gente não pode desvalorizar quem veio antes dele, mas, pegando um gancho no que o Marcelo falou, no discurso do Marcelo aqui, eu acredito que a divisão do pré para o pós, ou para o socrático, é que o Sócrates, ele meio que quebrou a filosofia baseada na vontade dos deuses e colocou a vontade no homem. Sim. Eu tenho uma divisão mais didática, que, assim, tudo é questionável, claro, como o Alexandre falou, está certíssimo, né? Mas tudo era mito. Na época, vamos dizer, de Homero, né? Era o mito dos deuses, aí mitologia grega, antecedendo os pré-socráticos, né? Na época de Homero. Aí vieram os pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles tendiam a valorizar elementos naturais. Por exemplo, quem foi o primeiro pré-socrático valorizado na história? Tales de Mileto. E os pré-socráticos buscavam o quê? Buscavam o arqué. O que é o arqué? É o princípio vital natural que determinava tudo. Um é fogo, outro é água. E Tales de Mileto era água, por exemplo, né? E até fazendo um parênteses sobre Sócrates, né? Sócrates tinha ascendência, né? Sócrates começou com Anaxágoras, que era um pré-socrático que baseava tudo na cosmologia, passou por Arquelau, que era geometria, e depois chegou a Sócrates. Então, os pré-socráticos, eles baseavam em água, fogo, em elementos naturais. E o que você colocou é perfeitamente correto, pelo menos do ponto de vista didático, né, que a gente observa, né? Tanto Sócrates como os sofistas, né, embora por meios diferentes, eles eram baseados em conceitos humanistas. Passou-se a preocupar com o homem. O foco passou a ser o homem como agente de mudança. Exato. Os outros estavam preocupados com elementos naturais, como ele falou e tal.
Eu só acho que deveria ter sido criado um outro nome para os caras. Pré-socrático diminui, entendeu? Eu também acho. É só essa questão. Como só sabemos que nada sabemos, ninguém sabe da verdade. Eu só estou fazendo uma crítica aqui que qualquer cara da filosofia vai dizer o que eu estou dizendo. É meio que na verdade, lugar comum. o Sócrates inaugura a filosofia clássica. Então, por isso que eles fazem essa divisão de pré-socrático no sentido do Sócrates inaugura a filosofia clássica. E o que veio antes? É pré-socrático. Aí põe todo mundo no mesmo balaio, mas assim, uma divisão cronológica para facilitar o entendimento. Mas eu acho que cronologicamente ela é errada. Esse que eu acho o problema. Tem pré-socrático que veio depois dele. Então assim, cronologicamente tem um problema. Mas assim, de novo. Eu falei que o pré-socrático era pior, cara. Não, eu sei, você só perguntou, você não falou nada. Não, eu estou dizendo o que o preço. Você não falou nem bem nem mal. Não falei que o pré-socrático era pior. Não. Fui eu que disse que ele buscou a definição. Que ele é meio visto como pior por causa da definição. Você percebe? Se eu falar assim, pré-Walter, é o seguinte, os caras que vieram antes, o que importa é o Walter, né? Quem veio antes é pré-Walter, não preciso nem de nome. Mas isso é uma chatice da minha parte. Eu estou no meu papel da filosofia. De ser chato. Eu acho que não é uma questão de valorização, enfim, é só de visualizar qual era o enfoque de cada um. Os pré-socráticos eram elementos naturais, né? E o Sócrates os sofistas, né, passaram a valorizar, não é, o ser humano em si. Isso. Tanto que disse que o irmão de Platão, que era Glauco, o Glauco seguia um sofista, não seguia Sócrates. Né? Ele seguia um sofista. Então, né? cara, mas assim, primeiro, não sabemos se o Sócrates existiu. Segundo, o cara dentro da mesma família tem que ter uma rivalidade com o irmão, então tá tudo certo. Tem que ter uma rixa, né? Mas assim, você falou dos... Eles seguiam questões naturais. Então, eu acho que filósofos naturalistas teriam sido um nome mais respeitoso do que o pré-socrático. Concordo. Porque aí você põe o Sócrates aqui e quem veio antes, quem veio depois. Não importa. Acho que foi uma divisão didática para facilitação para questões do Enem. Facilitação para questões do Enem. Isso é a cara do Enem. Essa questão que você trouxe, de desprezo, ela existe na comunidade? Acho que a comunidade desconhece. E eu acho que na assim... verdade, desconhece. Desconhece e assim, e na verdade, o pré-socrático, você tem muito pouca coisa que restou para você estudar, né? Então, assim, é muito mais difícil mesmo. O Platão, ele tem... Eu te falei outro dia, não lembro se é o Nietzsche que fala que toda a filosofia ocidental é uma nota de rodapé para o Platão, ou seja, todo mundo paga pau para o Platão, né? Platão, tudo que ele escreveu sobreviveu, e o Platão é um cara conhecido por exemplo, queimar escritos do Demócrito, porque era muito atomista. Então, assim, Platão era um cara ditatorial, um cara que chegava a destruir coisas de filósofos que diziam coisas diferentes. Então, assim, pelo censurador, né? A gente tem muito material do Platão e, por exemplo, pouquíssimo do nosso ídolo Diógenes, o cão que morava no barril, e Demócrito, que é maravilhoso. Cara, o Diógenes morava no barril, dormia em praça pública. Né? Tinha um barril para quando precisava, e o Chaves foi baseado nele, isso que é o mais legal. Quem diria, né? E o Demócrito, né, cara, o Leucipo, esses caras atomistas que falaram umas coisas muito, muito legais, cara, que vão culminar no Spinoza depois, tal. Assim, esses caras nada quase sobreviveu do que os caras escreveram. Você tem uns pedacinhos de papel, assim. Mas você vê, então depende do que sobreviveu também. O Platão tem uma certa influência do Parmênides. Tem. E o Parmênides é um pré-socrático, né? Tem. E o que o Parmênides dizia? A frase célebre do Parmênides. O ser é e o não ser não é. O que remonta ao dualismo platônico, né? O ser é o mundo das ideias, né? É a verdade absoluta e imutável, que a gente estava falando do Sócrates. E o não ser é o mundo sensível, que está mudando a cada instante, diante da visão de cada um, da opinião de cada um, de um exemplo diferente, né? Então, Platão, na verdade, se apoiou muito nas ideias de Parmênides, que eram pré-socráticos. Claro, como ninguém tira nada do nada, né? Sempre um está construindo sobre o outro ou escrevendo contra o outro. É isso aí. E só para dar só uma finalizada na minha dúvida aqui, a técnica da maiêutica consiste... A maiêutica em si é um parto,
É um parto, porque a mãe de Sócrates era uma parteira, então foi uma alusão à mãe dele, né? Então a técnica da maiêutica faz uma alusão a parir uma nova ideia. Uma nova ideia. Parir ideias. Parir ideias, embora ele se considerava um parteiro estéril. Isso. Sócrates se considerava, porque ele fazia a pessoa trazer o pensamento próprio, mas ele nunca conceituava. Cara, mas você sabe que você ler os diálogos platônicos é frustrante pra quem nunca leu, porque assim, você vai lendo, aí o cara, não, mas essa definição é ruim, o cara dá outra definição é ruim, o cara vai dar outra Ele nunca falava qual era. Não, aí chega no final, o cara fala assim, não, tchau, até mais. E você fala assim, cara, mas qual era a certa? Nunca tem uma resposta. Porque no final o cara fala assim, invariavelmente, né, Marcelo? O cara olha pro Sócrates e fala assim, porra, tá bom, não sei. Não, mas o cara fala assim, tá bom, porra, não sei. Me fala, o que que é? Aí o Sócrates fala, sei, cara, eu te falei desde o começo que eu não sabia, não vou te responder nada. Então assim, ele começa com uma pergunta e termina com uma pergunta sem ser respondida. E tem uma resposta intuitiva para isso, quer dizer, ele fazia isso para manter o cara estimulado a pensar. Para ele não comprar a opinião dele. E nem de um sofista. Então, exatamente, era para se antagonizar ao que o sofista fazia. Para se armar. Exatamente isso, se antagonizar. Então ele nunca conceituava. Por quê? O objetivo era manter o cara continuar a pensar. Por isso que ele representava uma ameaça aos sofistas, que eram pessoas que estavam bem-sucedidas vendendo suas opiniões. Aos sofistas e toda a democracia da polis. Porque incentivava o povo a questionar todo mundo, né? E ninguém gosta de ser questionado. Então eu acho que, de novo, filosofia ocidental é fundada sob uma bandeira que esse cara levantou e falou, meu, vamos pensar melhor, cara. Oriental não. É assim... Oriental é outra história, né? É diferente. Eu não tenho muita profundidade para falar. É mais confuso. Eu li um pouquinho de confucionismo lá, o Lao Tse, mas eu não tenho profundidade. Budismo eu li bastante, mas assim, não tenho profundidade para falar. Mas a filosofia ocidental, que é o que a gente lê mais aqui, é assim, ela é fundada sob essa égide mesmo do cara chegar e falar, meu, vamos pensar melhor, porque a gente está repetindo coisas que se alguém te perguntar na raiz, você não sabe explicar. Não adianta eu dizer, olha, para dar uma boa aula você tem que fazer isso. Aí o cara fala, por quê? Se eu fizer de outro jeito, por que não dá certo? Eu não souber explicar, eu estou repetindo palavras ao vento e não sei, eu não tenho fundamento para dizer o que eu digo, né? Então ele vai dizer, cara, se você é valente, tá bom, o que é a valentia? Né? O que é a coragem? A coragem é você não retroceder nunca. E se eu retroceder como estratégia para ganhar a guerra depois, eu sou um cagão? Não é. Pô, então você definiu mal. Percebe? Ele vai levando o cara a se contradizer. Muitos que retrocederam foram vencedores no final. Isso. Para chegar no final e falar, cara, eu não sei de nada e perceber que você também não sabe. Vamos descobrir juntos, cara. Vamos pensar. É muito legal. Em termos históricos, então, Sócrates pouco contribuiu, né? Não, ele contribuiu. Assim, em termos de tratados, em termos de pensamentos filosóficos. Porque se você partir do princípio que ele ia instigando a pessoa a fazer uma definição, no entanto, ele por si só não fazia nenhuma ele não teorizou nada, contribuição nesse sentido. Não. Platão e os demais contribuíram muito mais do que Sócrates. Mas Platão foi um discípulo de Sócrates. Mas Platão escreveu o que ele disse, né? E assim, e no final das contas, o que o Sócrates deixou pra gente? Ele não deixou nenhuma teoria de como se fazer e como se responder. Ele deixou no fim assim, vamos pesquisar até o fim. Mas ninguém pode condenar ele por isso, porque a primeira coisa que ele disse assim, eu não sei nada. Mas assim, eu sei uma coisa. Errado existe. Eu sei uma coisa a mais do que todo mundo, porque todo mundo acha que sabe e não sabe. Eu sei que eu tenho uma coisa que eu não sei. Eu acho que ele contribuiu muito de uma forma presencial. Ele contribuiu no sentido assim de fazer o seguinte, ele provocou, coloca o foco na pessoa e não mais nos bichos. Mas isso daí é fundamental. Isso daí foi uma grande colaboração. Uma grande contribuição, mas foi uma grande contribuição. Muito grande, mas no sentido... se você for falar em tratados, em teorias... porque ele não escreveu. Não escreveu nada. Né? É que ele não escreveu, por isso, né? Porque ele não escreveu. E justamente por isso que foi condenado por não acreditar nos deuses. Por quê? Por botar muito foco no homem, no hoje, no agora, na polis, né? É isso aí. E aquela história de criar novos deuses, que era uma outra acusação, né, contra ele,
Muitos diziam o seguinte, que eles achavam que ele estava criando um novo Deus, porque ele falava muito da consciência, né? Do daimon. O pessoal não entendia bem o que era consciência, então eles achavam que consciência era uma entidade, né? Que ele estava criando, que você devia se reverenciar a ela, se render a ela, enfim. Então quem estava julgando ele tinha uma ignorância tal de não entender o que era consciência, a ponto de reportar a consciência como um outro Deus. Isso. Né? Beleza. Referências bibliográficas. Tá, eu quero falar só uma coisa. Eu gostaria de pedir para as pessoas darem uma olhada naquele quadro do Jacques-Louis David. Põe ele aqui, por favor, Valtão, aqui embaixo, assim, não sei onde. Como é que chama o quadro? A Morte de Sócrates, a Apologia de Sócrates. Jacques-Louis David. Cara, esse quadro é maravilhoso. Assim, a gente poderia fazer um episódio para falar sobre esse quadro. Infelizmente não tenho tempo, mas assim, eu peço que as pessoas olhem. Você tem o Sócrates fazendo isso aqui com a cicuta na mão. Não sei se você já viu esse quadro. Ele está com a taça de cicuta na mão, fazendo isso aqui, que é o mesmo ato que você viu lá na escola de Atenas, o Platão fazendo. É igual, é o mesmo. Platão está fazendo assim, vem do céu. O Sócrates está segurando a cicuta para tomar, está fazendo assim. Os discípulos dele, atrás dele, você vai perceber que estão todos assim, curvados. O Sócrates está ereto, só ângulos retos e eretos. Todos os discípulos atrás dele estão curvados, chorando. Na frente da cama dele você tem o Platão, que alguém pode estranhar duas coisas nesse quadro. Platão não tinha a idade que tem naquele quadro, era muito mais jovem. Segundo, Platão não estava no momento do suicídio de Sócrates, estava no julgamento, mas não no suicídio. Cara, e a hora que você vê o Platão, ele totalmente assim, o Sócrates está sentado numa cama, os caras estão atrás dele em volta chorando, Platão está na frente da cama, sentado, de costa para todo mundo assim, meditativo, e se você traçar uma linha da cabeça dele para cima e da nuca dele para baixo, você vai ver que faz assim, abrange toda aquela cena, querendo dizer o quê? Que o Platão está imaginando aquela cena para escrever. Então assim, sai duas linhas muito claras, abrangendo todos os caras que estão atrás do Platão. Esse quadro é maravilhoso, dá pra gente falar um monte sobre eles. As cores muito nítidas que estão no Sócrates, as cores mais escurecidas no canto. E quem tiver curiosidade... O quadro da escola de Atenas, né? Você tá falando? Não, eu tô falando do Sócrates. Do Sócrates, tá. Da morte de Sócrates. Tá, sim. Da escola de Atenas tem o Platão para cima, o Aristóteles fazendo, mas o Platão fazendo isso aqui é o mesmo sinal que o Sócrates faz. Porque da escola de Atenas é interessante, né? Que você também vê Diógenes caído pelos degraus. Né? Isso é maravilhoso. Que é sensacional, né? O cãozinho Diógenes. Né? Ele é o único que está na sarjeta ali. Então, e para terminar, no fundo do quadro, se você estiver vendo o quadro, do teu lado esquerdo, lá na pontinha, você vai ter que dar um zoom no finalzinho. Tem qual é o nome dela? Stephanie. Qual é o nome da esposa dele? Stephanie. Stephanie. Acho que é Stephanie, o nome da esposa do Sócrates. Ela está no finalzinho do quadro, porque ela não foi, não permitiram que ela estivesse lá, mas ela está numa sala do lado, assim, no fundo. Se você der um zoom, você vai ver ela pequenininha, assim, meio cabelo claro, olhando o que está acontecendo lá dentro. E o Sócrates estranhamente bombado, musculosinho, assim, tal, com o dedo para cima, decidido, olhando para os caras, falando, é nóis, cara, é isso mesmo, eu vou tomar esse negócio e acabou. Então assim, por favor, quem puder consultar esse quadro, ele é maravilhoso, além da arte do Jacques-Louis David, que era o pintor oficial do Napoleão, né? Pintou todas as obras principais do Napoleão, era um neoclassicista sensacional, assim. Então esse quadro é muito legal, tem muito para você explorar, tem umas correntes no chão, é muito legal, dá uma olhada lá. E Marcelo, o livro, fala do livro aí. Bom, mas peraí, você não falou do seu. Eu vou deixar ele falar. Acho que vamos ficar nesse mesmo. Acho que é um só mesmo. Acho que sim. Que é a tetralogia lá que eu falei. E fora isso, existe um livro específico chamado Fédon. Né? Que é dividido em 4. Você tem 4. Existe, você pode comprar o livro Fédon. Sim. Né? Que foi onde foi baseado essa argumentação que eu falei especificamente sobre isso, né? O livro Fédon, que é um subtema de todo esse assunto. Isso. O meu é Apologia de Sócrates, mas assim, como eu expliquei no começo, é uma tetralogia. Uma dessas partes é a Apologia que eu falei, a outra das 4 partes é a que o Marcelo falou, que é o Fédon, que é o final mesmo. E você pode comprar separadamente. A Apologia é a defesa que ele fez no dia do julgamento. Isso, então você pode comprar eles juntos, como diálogos.
tem os diálogos platônicos e tem essa tetralogia, ou você pode comprar as histórias, como o Marcelo falou, separadamente. Você pode comprar só o Eutífron, só o Críton e só esses dois que a gente falou. Vocês podem comprar muitas coisas, por exemplo, o Banquete, né? Que é também de Platão, onde Sócrates também é o personagem principal, onde eles falam da definição de amor, né? Sim. Que entra o nosso ídolo, Clóvis de Barros Filho, com a definição de Eros, né? Amor platônico, amor aristotélico. Com todas as características, é sensacional. E tem outras coisas do Platão, né, que a gente pode falar, mas o que a gente falou hoje é isso, é a tetralogia, aí falamos de 2 partes dela. Beleza? Muito bem. Fechou, fomos aí com 2h30 de episódio. Tá não deu tudo certo. E assim, modéstia à parte, eu achei sensacional. Tá bom. Não, é muito bom. Eu gosto desses assuntos filosóficos, né, e da origem, né, do pensamento filosófico. Você falou de quadro. O quadro, para mim, também é um pensamento, né, que ficou cristalizado numa tela. Mas ele é um momento filosófico. Claro. Né? O surgimento do quadro vem de um processo de... Né? A gente pensa muito por imagens, né? Exato. Precisa muito da imagem. E a grande sacada é o que o Alexandre falou, é saber interpretar o quadro, né? Sim. Senão você fica também a pé. Né? Esse da Escola de Atenas, se você não tiver um background, né? Você não sabe quem é quem. Você vai ver lá que aquele tom laranja ficou bacana, né? Você vai legal, ficar na parte estética. Num conjunto e tal. Quadro gigante, né? Então, e o Rafael faz isso na Escola de Atenas e o Jacques-Louis David vai repetir muito tempo depois com essa atitude do Sócrates. Ou seja, linkando os dois, né? Aliás, você falou um negócio, ficou legal, o indicador, ele é usado por muitos pintores. Muitos. Você tem o Leonardo da Vinci. Sim. Sim. Da Vinci usou muito. Tem um significado aí, né? Aí, mesmo um quadro que ele pinta. Não vou fazer isso. Quadro que ele pinta o São João tá assim também, né? Sim. Sim, o Leonardo da Vinci, né? Muito bem. Conspiração é legal para um episódio completo. É legal. A gente podia falar só sobre teoria de conspiração. Conspiração, aspectos atuais. O que é conspiração e o que não é conspiração? Em que mundo nós vivemos? Exatamente. Será que toda teoria de conspiração efetivamente é uma teoria de conspiração? O que é narrativo e o que não é narrativo? Podemos falar. Pois é. A verdade absoluta não existe, né? Não. Aliás, a verdade ela é constantemente descoberta. A verdade é cada vez mais criada, né? É que nem o universo, né? Ele se expande. Mas o que está se expandindo no universo é o próprio tempo, né? É isso. Bom, muito bem. Beleza. Gostaram aí do assunto? Foi bacana? Você gostou aqui do canal? Se você está chegando hoje, não se inscreveu? E se você chegou até agora, 1h26, você é um herói. Você merece se inscrever no nosso canal. Gratuitamente. E nós temos muita gratidão por você. De você não vamos cobrar nada. Nós temos muita gratidão por você, porque você Gratiluz. Realmente está querendo pensar. Claro que nossa abordagem aqui, em 1 hora, não vamos cumprir a extensão total de nenhum pensador e de nenhuma época em que nós estejamos fazendo a dissertação aqui. Mas é um convite, não é um convite? Nós não estamos fazendo um convite? É um convite para que você queira saber mais sobre esses assuntos, tá? Então, faça a sua inscrição, deixa o like, veja a gente no Spotify e comente com a família sobre a gente, fale, faça o ágora. Mas um ágora é um pouco mais democrático que o dos gregos, né? Exatamente. Sim. Obrigado pela audiência, nós vamos ficando por aqui, até o próximo episódio, tchau! A vida que vale a pena ser pensada é a que merece ser vivida. Né?